Catecismo da Igreja Católica. Primeira parte, a profissão de fé. Segunda secção, a profissão da fé cristã. Capítulo 1. Creio em Deus Pai. Artigo 1. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Parágrafo 6. O homem. Número 355. Deus criou o ser humano à sua imagem, criou a imagem de Deus. Ele o criou homem e mulher. Gênesis 1, 27. O homem ocupa um lugar único na criação. É a imagem de Deus. 1. Na sua própria natureza, une o mundo espiritual e o mundo material. 2. Foi criado homem e mulher. 3. Deus estabeleceu na sua amizade. 4. 1. A imagem de Deus. Números de 356 a 361. De todas as criaturas visíveis, só o homem é capaz de conhecer e amar o seu Criador. É a única criatura sobre a terra que Deus quis por si mesma. Só ele é chamado a partilhar, pelo conhecimento e pelo amor, a vida de Deus. Com este fim foi criado, e tal é a razão fundamental da sua dignidade. Qual foi a razão de terdes elevado o homem a tão alta dignidade? Foi certamente o incomparável amor com que vos contemplastes a vos mesmo na vossa criatura e vos enamorastes dela. Porque foi por amor que a criastes, foi por amor que lhe destes um ser capaz de apreciar o vosso bem eterno. Porque a imagem de Deus, o indivíduo humano, possui a dignidade de pessoa. Ele não é somente alguma coisa, mas alguém. É capaz de se conhecer, de se possuir e de livremente se dar e entrar em comunhão com outras pessoas. E é chamado, pela graça, a uma aliança com o seu Criador, a dar-lhe uma resposta de fé e amor que mais ninguém pode dar em seu lugar. Deus tudo criou para o homem, mas o homem foi criado para servir e amar a Deus, e para lhe oferecer toda a criação. Qual é, pois, o ser que vai chegar à existência rodeado de tal consideração? É o homem, grande e admirável figura vivente, mais precioso aos olhos de Deus que toda a criação. É o homem, para quem existem o céu e a terra e o mar e a totalidade da criação, e a cuja salvação Deus deu tanta importância, que, por ele, nem ao seu próprio Filho poupou. Porque Deus não desiste de tudo realizar, para fazer subir o homem até si e fazê-lo sentar à sua direita. Na realidade, só no mistério do Verbo encarnado é que verdadeiramente se esclarece o mistério do homem. São Paulo ensina-nos que dois homens estão na origem do gênero humano: Adão e Cristo. O primeiro Adão, diz ele, foi criado como um ser humano que recebeu a vida. O segundo é um ser espiritual que dá a vida. O primeiro foi criado pelo segundo, de quem recebeu a alma que o faz viver. O segundo Adão gravou a sua imagem no primeiro, quando o modelou. Por isso, veio a assumir a sua função e o seu nome, para que não se perdesse aquele que fizera a sua imagem. Primeiro e último Adão. O primeiro teve princípio, o último não terá fim. Por isso é que o último é verdadeiramente o primeiro, como ele mesmo diz: eu sou o primeiro e o último. Graças à comunidade de origem, o gênero humano forma uma unidade. Deus fez, a partir de um só homem, todo o gênero humano para habitar sobre toda a face da terra. Artigo 17, 26. Maravilhosa visão, que nos faz contemplar o gênero humano na unidade da sua origem em Deus.
na unidade da sua natureza, em todos igualmente integrada de um corpo material e de uma alma espiritual, na unidade do seu fim imediato e da sua missão no mundo, na unidade da sua habitação, a terra, de cujos bens todos os homens, por direito natural, podem servir-se para sustentar e desenvolver a vida, na unidade do seu fim sobrenatural. Deus, para o qual todos devem tender, na unidade dos meios para atingir este fim, na unidade da redenção, para todos levada a cabo por Cristo. Esta lei de solidariedade humana e de caridade, sem excluir a rica variedade das pessoas, das culturas e dos povos, assegura-nos que todos os homens são verdadeiramente irmãos. 2. Corpore et anima unus, unidade de corpo e alma. Números de 362 a 368. A pessoa humana, criada à imagem de Deus, é um ser ao mesmo tempo corporal e espiritual. A narrativa bíblica exprime esta realidade numa linguagem simbólica, quando afirma que Deus formou o homem com o pó da terra, insuflou-lhe pelas narinas um sopro de vida, e o homem tornou-se num ser vivo. Gênesis 2, 7. O homem, no seu ser total, foi, portanto, querido por Deus. Muitas vezes, a palavra alma designa, nas Sagradas Escrituras, a vida humana, ou a pessoa humana no seu todo. Mas designa também o que há de mais íntimo no homem e de maior valor na sua pessoa, aquilo que particularmente faz dele imagem de Deus. Alma significa o princípio espiritual no homem. O corpo do homem participa na dignidade da imagem de Deus. É corpo humano precisamente por ser animado pela alma espiritual, e a pessoa humana na sua totalidade é que é destinada a tornar-se, no corpo místico, de Cristo, templo do Espírito. Corpo e alma, mas realmente uno. O homem, na sua condição corporal, reúne em si mesmo os elementos do mundo material, que assim nele encontram a sua consumação e nele podem louvar livremente o seu Criador. Por isso, não é lícito ao homem menosprezar a vida do corpo. Pelo contrário, deve estimar e respeitar o seu corpo, que foi criado por Deus e que há de ressuscitar no último dia. A unidade da alma e do corpo é tão profunda que se deve considerar a alma como a forma do corpo. Quer dizer, é graças à alma espiritual que o corpo, constituído de matéria, é um corpo humano e vivo. No homem, o espírito e a matéria não são duas naturezas unidas, mas a sua união forma uma única natureza. A Igreja ensina que cada alma espiritual é criada por Deus de modo imediato, e não produzida pelos pais. E que é imortal, isto é, não morre quando, na morte, se separa do corpo. E que se unirá de novo ao corpo na ressurreição final. Encontra-se às vezes uma distinção entre alma e espírito. São Paulo, por exemplo, ora para que todo o nosso ser, o espírito, a alma e o corpo, seja guardado sem mancha até a vinda do Senhor. 1 Tessalonicenses 5, 23. A Igreja ensina que esta distinção não introduz uma dualidade na alma. Espírito significa que o homem é ordenado, desde a sua criação, para o seu fim sobrenatural, e que a alma é capaz de ser gratuitamente sobrelevada até a comunhão com Deus. A tradição espiritual da Igreja insiste também no coração, no sentido bíblico de fundo do ser nas entranhas. Jeremias 31, 33, em que a pessoa se decide ou não por Deus.
3. Homem e mulher os criou. Igualdade e diferença queridas por Deus. Números de 369 a 370. O homem e a mulher foram criados, quer dizer, foram queridos por Deus, em perfeita igualdade enquanto pessoas humanas, por um lado, mas, por outro, no seu respectivo ser de homem e de mulher. Ser homem, ser mulher é uma realidade boa e querida por Deus. O homem e a mulher têm uma dignidade inadmissível e que lhes vem imediatamente de Deus, seu Criador. O homem e a mulher são, com uma mesma dignidade, a imagem de Deus. No seu ser homem e no seu ser mulher, refletem a sabedoria e a bondade do Criador. Deus não é, de modo algum, a imagem do homem. Não é nem homem nem mulher. Deus é puro espírito, no qual não há lugar para a diferença de sexos. Mas as perfeições do homem e da mulher refletem qualquer coisa da infinita perfeição de Deus, as de uma mãe e as de um pai esposo. Um para o outro, uma unidade a dois. Números de 371 a 373. Criados juntamente, o homem e a mulher são, na vontade de Deus, um para o outro. A palavra de Deus nos dá a entender em diversos passos do texto sagrado. Não convém que o homem esteja só. Vou fazer-lhe uma ajudante que se pareça com ele. Gênesis 2, 18. Nenhum dos animais pode ser este par do homem. A mulher que Deus molda da costela tirada do homem e que apresenta ao homem, provoca da parte deste, uma exclamação admirativa, de amor e comunhão. E osso dos meus ossos e carne da minha carne. Gálatas 2, 23. O homem descobre a mulher como um outro eu, da mesma humanidade. O homem e a mulher são feitos um para o outro. Não é que Deus os tenha feito a meias e incompletos. Criou-os para uma comunhão de pessoas, em que cada um pode ser ajuda para o outro, uma vez que são, ao mesmo tempo, iguais enquanto pessoas, osso dos meus ossos, e complementares enquanto masculino e feminino. No matrimônio, Deus uniu-os de modo que, formando uma só carne. Gênesis 2, 24, possam transmitir a vida humana. Crescei e multiplicai-vos, enchei e dominai a terra. Gênesis 1, 28. Transmitindo aos seus descendentes a vida humana, o homem e a mulher, como esposos e pais, cooperam de modo único na obra do Criador. Segundo o desígnio de Deus, o homem e a mulher são vocacionados para dominarem a terra como administradores de Deus. Esta soberania não deve ser uma dominação arbitrária e destruidora. A imagem do Criador, que ama tudo que existe. Sabedoria 11, 24, o homem e a mulher são chamados a participar na providência divina em relação às outras criaturas. Daí a sua responsabilidade para com o mundo que Deus lhes confiou. 4. O homem no paraíso. Números de 374 a 379. O primeiro homem não só foi criado bom, como também foi constituído no estado de amizade com seu Criador, e de harmonia consigo mesmo e com a criação que o rodeava. Amizade e harmonia tais, que só serão ultrapassadas pela glória da nova criação em Cristo.
A Igreja, interpretando de modo autêntico o simbolismo da linguagem bíblica à luz do Novo Testamento e da tradição, ensina que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, foram constituídos num estado de santidade e de justiça originais. Esta graça da santidade original era uma participação na vida divina. Todas as dimensões da vida do homem eram fortalecidas pela irradiação desta graça. Enquanto permanecesse na intimidade divina, o homem não devia nem morrer, nem sofrer. A harmonia interior da pessoa humana, a harmonia entre o homem e a mulher, enfim, a harmonia entre o primeiro casal e toda a criação, constituía o estado dito de justiça original. O domínio do mundo, que Deus tinha concedido ao homem desde o princípio, realizava-se, antes de mais, no próprio homem como domínio de si. O homem era integrado e ordenado em todo o seu ser, porque livre da tríplice concupiscência que o sujeita aos prazeres dos sentidos, a ambição dos bens terrenos e a afirmação de si contra os imperativos da razão. Sinal da familiaridade com Deus é o fato de Deus o colocar no jardim. Ali vive a fim de cultivar e guardar. Gênesis 2:15. O trabalho não é um castigo, mas a colaboração do homem e da mulher com Deus no aperfeiçoamento da criação visível. Toda esta harmonia da justiça original, prevista para o homem pelo plano de Deus, será perdida pelo pecado dos nossos primeiros pais. Resumindo, 380 a 384. Formastes o homem à vossa imagem e lhe confiastes o universo, para que, servindo-vos unicamente a vós, seu Criador, exercesse domínio sobre todas as criaturas. O homem foi predestinado para reproduzir a imagem do Filho de Deus feito homem, imagem do Deus invisível. Colossenses 1:15, para que Cristo seja o primogênito de uma multidão de irmãos e irmãs. O homem é uma unidade de corpo e alma. A doutrina da fé afirma que a alma espiritual e imortal foi criada imediatamente por Deus. Deus não criou o homem solitário. Desde a origem criou-os homem e mulher. Gênesis 1:27. A sociedade dos dois realiza a primeira forma de comunhão entre pessoas. A revelação dá-nos a conhecer o estado de santidade e justiça originais do homem e da mulher, antes do pecado. Da amizade de ambos com Deus, derivava a felicidade da sua existência no paraíso.